Mas eu quero aproveitar que a gente está numa segunda-feira, segunda-feira velha de guerra, aquela segunda-feira depois que a gente volta de férias, né? Essa tem um sabor diferente ali. Um sabor bom, porque a gente volta a conversar com os nossos amigos aqui, mas ao mesmo tempo um sabor meio amargo de estar de férias e aí retornar. E eu quero aproveitar e falar sobre redução da jornada de trabalho, porque tem muita gente já discutindo a possibilidade de uma semana de trabalho de 4 dias. Vou até ouvir o Gustavo Segré. O primeiro que eu quero ouvir sobre esse tema é o Gustavo Segré, porque ele também tem empresa e tal, e eu quero ouvir a opinião dele misturada com a opinião de analista aqui do 3 em 1. Mas eu quero apresentar uma pesquisa que foi feita pelo Data Senado ali, em parceria também com o gabinete da senadora Soraya Tronic, e que traz alguns dados interessantes sobre essas pessoas que foram ouvidas. Daqueles que participaram da pesquisa, 73% defendem um incentivo a empresas que reduzirem a essa jornada, ou seja, que de alguma forma o governo federal possa premiar essas empresas que garantam uma jornada reduzida, justamente porque, para 54%, uma nova carga horária traria mais saúde mental. Olha como o pessoal do nosso setor de arte é carinhoso. Colocou, para quem nos ouve, né? Colocou uma cabecinha aqui, um molequinho e um coração na cabeça, todo feliz de saúde mental. Para 34%, essa mudança não faria diferença nenhuma, continuaria do mesmo jeito. E aí tá os dedinhos ali, um para baixo, um para cima. E para 9%, a situação poderia ficar pior, porque isso faria com que as empresas talvez sobrecarregassem esses profissionais para reduzir a jornada, ou seja, ou que talvez entrasse uma discussão sobre redução de salário. Não é o que acontece numa proposta que possa vir a ser apresentada, ou que hoje é discutida, por exemplo, pelo gabinete da senadora Soraya Tronic. Ela diz que haveria uma manutenção, numa proposta de manutenção dos salários, mais uma redução da carga horária em que a pessoa pudesse ter mais produtividade e mais saúde mental, que é o argumento apresentado por aqueles que defendem essa proposta. Eles dizem, olha, a produtividade não diminuiria no meu ponto de vista, garantiria até uma produtividade melhor porque eu teria minha cabeça mais fresca. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Evandro, vai ter de tudo e depende sempre de que lado do mostrador você vai se posicionar. Se é do ponto de vista do empresário ou se é do ponto de vista do empregado. Eu defendo a produção e o salário em função de produtividade. Defendia isso quando eu era professor universitário, reclamando mais salário. Se eu conseguia mais pessoas, alunos interessados nas minhas aulas, inclusive ia mais longe. Que o salário contemplasse o indicador que seja quantos alunos estavam no início da aula e quantos ficaram até o final, de tão específica que era a minha avaliação sobre a produtividade. Eu não tenho nenhum problema, inclusive nos funcionários da minha empresa podem ser testemunhas disso, se uma pessoa precisar chegar mais tarde ou mais cedo, desde que ela mantenha a produtividade. Eu, sinceramente, não estou preocupado com isso. Me parece que a ordem, em termos de horário, é para que tenha uma questão de organização, das 9 às 5, das 9 às 6, até por uma questão de isonomia também com o resto do pessoal, porque como você vai avaliar em determinados trabalhos a produtividade de duas pessoas que têm horários eventualmente diferentes, fazendo questões diferentes também. Mas, claro, quando isso é conduzido através de uma empresa, individualmente ou subjetivamente e junto com os seus empregados, é uma coisa. Agora, que alguém dê benefícios às empresas, para que as empresas diminuam o horário, mantendo o mesmo salário da pessoa, ou seja, não me parece lógico eu trabalhar 8 horas, outro trabalhar 4, discutivelmente, porque vai ter argumentos dos dois lados questionando que a produtividade daquele que trabalha 4 é igual ao que trabalha 8, e aí também, inclusive, intervém o coeficiente intelectual. De repente, uma pessoa tem facilidades para fazer o trabalho que outro precisa de dobro de tempo. Mas não seria justo. Vai aparecer, inclusive, as organizações dos direitos humanos, porque aquele que trabalha 8 vai ser escravizado, sei lá, não sei. Não me parece que seja, nesse momento, pelo menos, uma boa ideia. Sobretudo porque se tem benefício que o governo dá, tem alguém que está pagando por isso. O Thiago Vieira... que outro deixe de trabalhar. Interessante. O Thiago Vieira, nosso telespectador, mandou o seguinte: é trocar 6 por meia dúzia. Se você tira 8 horas de trabalho, mas mantém a mesma demanda de atividades, a sobrecarga poderia acontecer, ou ficaria mais fácil de acontecer também. Você acha, hein, Jackson? Tem um minutinho para você. Meu comentário é muito curto, até porque o Segré já deu uma aula sobre isso aí. Foi perfeito. Meu comentário é curto. Eu descobri com essa pesquisa que trabalhar enlouquece. E eu não sabia, eu até hoje não enlouqueci, mas pode ser que eu seja um caso raro.
Fala, Nelsinho, ele foi curto e grosso. Pois é. Eu quero concordar com o Segré, sim, é basicamente isso. E é interessante essa pesquisa, né? Porque isso geraria mais saúde mental para o trabalhador? É claro, ele tem um dia mais de folga na semana, né? Não sei se isso teria o mesmo resultado para o empregador. À medida em que aumenta a saúde mental do trabalhador, diminui a saúde mental daquele que tem que pagar a conta, tem que administrar o seu negócio. É claro que é polêmico, no resumo mesmo, essa proposta aumenta o salário mínimo de maneira artificial, né? Porque vai manter a mesma produtividade ali, né? Aliás, o mesmo salário e com menos dias de trabalho seria um aumento indireto do salário mínimo e com a ajuda do governo para pagar, ou seja... Ô Fábio Piperno, essa discussão vem à tona porque várias empresas ao redor do mundo começaram, né, a fazer pesquisas e a testarem em meio aos seus colaboradores essa semana reduzida e em várias delas a situação funcionou. Em vários países houve ali uma produtividade mantida ou até um aumento de produtividade, as pessoas tiveram um bem-estar maior. E isso fez com que aqui no Brasil as pessoas também fossem ouvidas sobre esse tema. No nosso país, você acha que isso funcionaria? É preciso resguardar ou não também as diferenças que existem quando falamos de economia, método de trabalho, mercado de trabalho e etc., que cada país tem? Eu acho que é importante que as empresas tomem essa iniciativa de avaliar, inclusive, a natureza do seu próprio negócio para saber se essa folga a mais, esse dia a mais que as pessoas possam tirar, enfim, livremente, isso vai impactar positivamente a produtividade. Mas, repito, isso deveria ficar a cargo de cada organização, de cada empresa, de cada companhia, sem qualquer tipo de incentivo, porque aí me parece a malandragem do projeto. O Nelsinho vai te chamar de liberal. A conversão do Biper. Pois é. Não é convergência, viu? Nesse caso é conversão. Mas é o seguinte, por exemplo, se o Evandro, apresentador do 3 em 1, em vez de 5 dias por semana, aparecer aqui somente em 4, quem é que vai apresentar o programa no outro? Lindo pro Evandro folgar um dia. Eu não seria incluído nessa medida. Por exemplo, um caixa de banco. Em vez de ele estar lá 5 dias, ele vai 4. Então, se o banco achar que o caixa vai ter produtividade maior trabalhando um dia a menos, ótimo que o banco chegue a essa conclusão, mas ele não pode ser obrigado a isso e nem ter vantagem caso proporcione isso. Até porque se isso acontecesse, Nelsinho, a gente teria que se revezar aqui, então sobraria para nós dois. Ou 3 em 1 teria 3 horas. Fala, Gustavo Segré. Rapidinho aí, olha, o exemplo do Piperno foi perfeito, o nosso liberal embandeirado já para nos representar em qualquer próximo simpósio, mas sabe qual é a questão? Suponhamos que vai trabalhar 4 dias e vai folgar 1. Eu te garanto que a grande maioria vai buscar outro trabalho para fazer nesse 1, não vai folgar não. Porque você entende... Se for funcionário de governo, vai ser difícil trabalhar até nisso. Porque você entende, Segré, você entende que na atual situação do nosso mercado de trabalho, a pessoa vai querer complementar a renda de qualquer maneira. Com certeza, é quase uma necessidade, mas deixa aberto, concordei com o Piperno, a ideia dele foi maravilhosa, deixa aberto, a empresa que quiser e puder se adaptar a esse trabalho, vai poder fazer, mas tem outras que não vão conseguir fazer. Que foi, Piperno? Imagina, por exemplo, uma empresa de construção civil, ela tem lá 100 caras construindo um prédio. Bom, então na sexta-feira eu só vou ter 80, então é óbvio que isso vai ficar mais lento. Agora, ela tem que ter o direito de decidir, mas sem nenhuma vantagem na forma dos malditos incentivos, subsídios, ou sei lá o quê. Segré. Liberal. Segré, você está concordando demais. Você concordou demais com o nosso Piperninho hoje. Guarde um pouco para amanhã.